2 anos morando sob o mesmo teto. E nem sequer um toque. Ela acreditava ter sido traída da forma mais cruel. Mas naquela noite, o milionário caiu de joelhos e implorou que ela se despisse. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. A mansão no Jardim Europa era um mausoléu de mármore e vidro, onde 2 corações outrora unidos agora batiam em ritmos desencontrados, ecoando pelos corredores como fantasmas de uma sinfonia inacabada. Helena acordava todas as manhãs no antigo quarto de hóspedes, onde havia se exilado há exatos 2 anos, 3 meses e 17 dias. Não que ela contasse, mas o corpo tem memória própria, e cada amanhecer trazia consigo o peso daquela noite maldita, quando descobrira as supostas provas da traição de Caio. O espelho da parede havia sido removido no 2º dia após a descoberta. Helena não suportava ver o próprio reflexo, não conseguia reconhecer a mulher que se tornara. As cortinas de seda francesa permaneciam cerradas, transformando o ambiente em uma caverna aconchegante, onde a luz do dia não tinha permissão para entrar. Era sua forma de sobreviver: apagar, bloquear, reduzir, tornar-se invisível, até mesmo para si mesma. Todos os relógios do quarto haviam sido silenciados. O tempo, aquele algoz implacável que insistia em avançar mesmo quando a alma pedia para parar, não tinha mais voz ali. Helena criara seu próprio universo atemporal, onde as horas se dissolviam numa névoa densa de rotina mecânica e dor contida. Ainda assim, todas as manhãs, ela se vestia com uma sobriedade impecável. Ternos escuros, cabelos presos em um coque severo, maquiagem ausente. Como se preparasse o corpo para um luto contínuo, não apenas da relação destruída, mas da própria identidade que um dia possuíra. A Helena que usava vestidos floridos aos domingos, que dançava descalça pela casa, que ria alto demais e amava sem medo. Essa mulher havia morrido naquela noite de outubro. Do outro lado da mansão, Caio mantinha-se como uma sombra austera, pelos corredores que um dia conheceram sua risada contagiante. O império digital, que construíra com as próprias mãos, continuava prosperando, mas as paredes de vidro da casa o mantinham perpetuamente exposto ao seu único e mais devastador fracasso, o amor que ele permitiu que se despedaçasse. Ele trabalhava durante a madrugada, pois o sono o abandonara junto com a paz. A biblioteca permanecia iluminada até o amanhecer, e os funcionários sussurravam entre si que o Sr. Bertrand andava como um morto-vivo, cumprindo tarefas de um cargo invisível numa vida que já não lhe pertencia. O que Helena jamais soube, e que Caio carregava como um fardo secreto, era que ele não a traíra. A verdade era ainda mais cruel e complexa. Meses antes daquela noite fatídica, durante uma reunião de negócios, Caio havia sofrido sua primeira crise. Lapsos súbitos de memória, formigamento nos dedos, uma confusão mental que o deixara paralisado por longos minutos. Ele, que controlava milhões com um simples movimento dos olhos, viu-se completamente impotente diante do próprio corpo que começava a falhar. O diagnóstico veio 2 semanas depois, uma doença degenerativa em estágio inicial. Não terminal, mas progressiva e implacável. Os médicos foram claros sobre o prognóstico: anos de declínio gradual, perda de capacidades motoras e cognitivas, dependência crescente. Caio absorveu cada palavra como punhaladas certeiras, não por medo da própria deterioração, mas pelo que isso significaria para Helena. Ela estava no auge de sua carreira como curadora de arte, recebendo convites internacionais, construindo o futuro com que sempre sonhara. Como poderia ele condená-la a uma vida de cuidados e limitações? Como poderia ser tão egoísta a ponto de acorrentá-la ao seu destino decadente? A resposta que encontrou foi covarde e, ao mesmo tempo, desesperadamente altruísta. Afastá-la através do ódio seria mais misericordioso que prendê-la através do amor. Quando Letícia apareceu com as evidências fabricadas da suposta traição, Caio viu ali uma oportunidade sombria e perfeita. Não precisou mentir ativamente, apenas permitiu que Helena acreditasse no que via.
Aceitou a culpa como um escudo, como uma punição merecida, como a forma mais eficaz de libertá-la de um futuro que ele considerava sem esperança. Mas os planos, mais bem-intencionados às vezes, se tornam as prisões mais cruéis. 2 anos haviam se passado, e ambos permaneciam presos na mesma casa, respirando o mesmo ar viciado de mágoa e mal-entendidos. Helena jamais perguntara diretamente sobre a traição, e Caio jamais oferecera explicações. O silêncio havia se tornado seu pacto tácito, uma linguagem própria feita de olhares evitados e palavras não pronunciadas. Foi então que os sinais misteriosos começaram a aparecer, como mensagens de um passado que se recusava a permanecer, enterrado. A primeira pista chegou numa manhã de terça-feira, quando a chuva de São Paulo martelava contra as janelas da mansão com uma insistência quase furiosa. Helena encontrou o envelope deslizado por debaixo da porta do quarto, sem identificação do remetente. Apenas seu nome escrito numa caligrafia que fez seu coração disparar antes mesmo de sua mente processar a informação completamente. Dentro do envelope, uma partitura antiga amarelada pelas bordas, com anotações musicais feitas à mão em tinta azul desbotada. No canto superior direito, uma dedicatória que a fez cambalear. Para H, quando seus olhos se tornavam a pausa entre 2 compassos. Era a letra de Caio, sem dúvida alguma. Mas era também uma memória que ela julgara morta e enterrada para sempre. A composição havia sido criada numa noite de inverno, 3 anos antes do colapso. Eles estavam na estufa da mansão, entre as orquídeas raras que Caio cultivava como hobby, quando Helena se sentara ao piano de cauda que ele mantinha ali. Suas mãos dançaram pelas teclas, enquanto ele a observava com uma intensidade que a fazia corar. E juntos criaram aquela melodia improvisada que se tornou a trilha sonora de uma das noites mais íntimas que compartilharam. Helena segurou a partitura, com mãos trêmulas, sentindo o papel áspero contra a pele. Quem poderia ter acesso àquela música? Ela mesma havia destruído todas as cópias em um dos seus acessos de fúria pós-separação, rasgando papel por papel, até que não restasse nenhum vestígio daqueles momentos de felicidade. Ou assim, pensara. A segunda pista veio uma semana depois. Um livro de poesia chilena que ela costumava ler nas tardes de domingo, deixado discretamente sobre a mesa do café da manhã. Mas não era qualquer exemplar. Era o seu próprio livro, com suas anotações pessoais nas margens, pensamentos íntimos que ela escrevera com caneta verde, sua cor favorita da época em que ainda se permitia ter preferências. Folheando, as páginas com uma mistura de nostalgia e perturbação, Helena descobriu algo que a deixou sem ar. Frases que ela julgava ter sublinhado sozinha, agora apareciam destacadas com força redobrada, como se alguém tivesse repassado cada linha com uma intenção específica. O amor que não ousa dizer seu nome é o único que merece ser sussurrado. A frase estava circulada em vermelho, uma cor que ela jamais usara em suas anotações. Quem estava brincando com sua sanidade mental? Quem tinha acesso não apenas aos seus pertences mais íntimos, mas também às suas memórias mais secretas? Helena começou a questionar a própria percepção da realidade. Seria possível que sua mente, fragilizada pelos anos de isolamento emocional, estivesse criando esses sinais como uma forma desesperada de buscar conexão? A terceira e mais perturbadora pista chegou no final do mês. Uma fotografia restaurada, colada com fita dourada, onde antes havia um rasgo. Era uma imagem dos 2 abraçados no jardim da mansão, sorrindo com uma genuinidade que agora parecia pertencer a outras pessoas, a uma vida paralela que talvez nunca tivesse realmente existido. Helena lembrava-se perfeitamente de ter rasgado aquela fotografia ao meio numa tarde de dezembro, separando simbolicamente seus corpos unidos pela lente do fotógrafo. Havia guardado apenas sua própria metade, jogando a parte de Caio no lixo, com um gesto dramático que mais tarde a envergonharia. Agora, alguém não apenas recuperara os pedaços, mas os reunira com um cuidado artesanal que sugeria devoção, não brincadeira.
Essas descobertas começaram a modificar a rotina meticulosamente construída de Helena. Ela se pegava vagando pela mansão durante as madrugadas, procurando por vestígios de si mesma, por pistas sobre quem estava orquestrando esse estranho jogo de memórias. Começou a observar Caio de longe, estudando seus movimentos, tentando decifrar se ele poderia ser o responsável por essas aparições do passado. Mas Caio parecia tão perdido quanto ela, talvez até mais. Durante essas vigílias noturnas, Helena o flagrava caminhando pelos corredores como um sonâmbulo, ou parado diante de janelas por horas a fio, olhando para o jardim com uma expressão de saudade tão intensa que chegava a ser física. Foi durante uma dessas noites de observação mútua e silenciosa que Helena notou algo diferente na rotina de Caio. Ele havia começado a frequentar a estufa abandonada, aquele espaço que ambos evitavam desde a separação por ser carregado demais de lembranças felizes. Luzes fracas vinham de lá durante as primeiras horas da manhã, e Helena podia ouvir sons estranhos, como se alguém estivesse movendo vasos, mexendo na terra, cuidando de plantas. A curiosidade começou a corroer a cautela que ela havia construído como armadura. Quem estava ressuscitando as memórias mortas do relacionamento e por quê? Helena não sabia ainda, mas uma certeza começava a se formar em seu peito. Alguém conhecia seus segredos mais íntimos, suas feridas mais profundas, e estava usando esse conhecimento para algum propósito que ela ainda não conseguia compreender. O que ela não imaginava era que esse alguém tinha um nome, um rosto e uma história compartilhada que ia muito além do casamento desfeito com Caio. O nome de Letícia voltou a circular pela mansão como um fantasma que decide se materializar, após anos de ausência. Primeiro foram os funcionários, sussurrando sobre uma mulher elegante que havia aparecido no portão perguntando por Helena. Depois foi a própria governanta, Dona Carmen, que mencionou discretamente ter visto aquela moça loira dos tempos antigos rondando o quarteirão em um Porsche preto. Helena sentiu o estômago se contrair ao ouvir o nome. Letícia Monteiro havia sido muito mais que uma simples sócia de Caio nos primeiros anos da empresa de tecnologia. Ela fora confidente, parceira de negócios e, por um período que Helena preferia não relembrar, havia sido também sua amiga íntima, perigosamente íntima. A história entre elas era um capítulo que Helena havia trancado a 7 chaves no arquivo mental dos assuntos proibidos. Conheceram-se numa festa corporativa, quando Helena ainda estava construindo sua carreira como curadora, e Letícia era a mente brilhante por trás das estratégias de marketing da empresa de Caio. Havia entre elas uma química instantânea, uma conexão que transcendia as categorias convencionais de amizade ou interesse profissional. Durante meses, elas se tornaram inseparáveis, jantares que se estendiam pela madrugada, conversas sobre arte e negócios que derivavam para confissões pessoais, tardes inteiras perdidas em museus e galerias onde Letícia absorvia cada palavra de Helena sobre composição, luz e significado. Havia uma intensidade naquela amizade que incomodava até mesmo Helena, acostumada a relações mais comedidas e previsíveis. A noite que mudou tudo aconteceu durante uma vernissage no MASP. Helena havia bebido mais vinho que o habitual, celebrando uma aquisição importante para o acervo que curava. Letícia estava radiante, falando sobre um novo projeto que revolucionaria a forma como as pessoas consumiam arte digital. Elas saíram juntas, rindo alto na Avenida Paulista, quando Letícia sugeriu estenderem a noite no apartamento que mantinha nos Jardins. Foi lá, entre quadros abstratos e uma playlist de jazz contemporâneo, que Letícia se aproximou de Helena de uma forma que não admitia interpretações ambíguas. O beijo aconteceu antes que qualquer uma das duas pudesse racionalizar. O momento foi intenso, desesperado, carregado de uma paixão que Helena não sabia que existia dentro dela. Mas ao amanhecer, a culpa chegou como uma ressaca emocional. Helena estava começando a se envolver seriamente com Caio, e aquela noite com Letícia representava uma traição não apenas aos sentimentos que desenvolvia por ele, mas também à imagem que tinha de si mesma.
Ela fugiu do apartamento como uma criminosa, deixando Letícia dormindo entre lençóis bagunçados e promessas não cumpridas. Nas semanas seguintes, Helena se afastou gradualmente de Letícia, usando o relacionamento crescente com Caio como desculpa e escudo. Mas Letícia não aceitou o distanciamento passivamente. Começaram as ligações insistentes, os convites recusados, os olhares carregados de mágoa durante eventos sociais onde inevitavelmente se encontravam. A situação chegou ao ápice quando Helena e Caio anunciaram o noivado. Letícia apareceu na festa de celebração usando um vestido vermelho que era simultaneamente elegante e provocativo e passou a noite toda circulando entre os convidados com um sorriso que Helena reconhecia como perigoso. No final da noite, ela se aproximou do casal e, olhando diretamente nos olhos de Helena, disse: "Espero que vocês sejam muito felizes, especialmente você, Helena. Você merece ter tudo o que deseja, mesmo que não saiba ainda o que é." Após o casamento, Letícia desapareceu completamente do círculo social do casal. Vendeu sua parte na empresa para Caio, mudou-se para o exterior supostamente para expandir seus negócios e por 2 anos viveu como uma lembrança incômoda que Helena conseguiu empurrar para o fundo da consciência. Agora, sua presença fantasmagórica estava de volta, e Helena não podia evitar a sensação de que a reaparição de Letícia estava conectada com as estranhas pistas que vinha recebendo. Seria possível que ela fosse a responsável pelas partituras, pelos livros anotados, pelas fotografias restauradas? E se fosse, qual seria o objetivo por trás dessa ressurreição calculada do passado? A resposta chegou numa tarde de quinta-feira, quando Helena decidiu sair da mansão pela primeira vez em semanas. Ela estava caminhando pela Rua Augusta, tentando se reconectar com a vida que existia, além dos muros da sua prisão voluntária, quando sentiu uma presença familiar. Virou-se e lá estava Letícia, mais linda que nunca, usando um blazer branco que realçava o bronzeado adquirido provavelmente em alguma praia europeia. "Helena", disse ela, aproximando-se com um sorriso que era ao mesmo tempo caloroso e calculista. "Que coincidência maravilhosa! Ou talvez não seja coincidência nenhuma." Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. 2 décadas de vida adulta, anos de terapia, meses de isolamento emocional. E ainda assim a simples presença de Letícia conseguia desequilibrá-la como se ela fosse novamente uma jovem confusa, descobrindo facetas desconhecidas da própria sexualidade. "Letícia", conseguiu responder odiando o quanto sua voz soou frágil. "Você voltou." "Eu nunca realmente parti", respondeu Letícia, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que Helena reconhecia bem demais. "Apenas estava esperando o momento certo para nossa conversa. E esse momento, querida Helena, chegou." O café, onde Letícia a conduziu, ficava escondido numa galeria subterrânea da Vila Madalena. Um desses lugares íntimos que existem para conversas que não podem ser ouvidas por ouvidos curiosos. Helena se sentou na poltrona de veludo bordô, sentindo-se como uma atriz que esqueceu suas falas no momento crucial da peça. Letícia pediu 2 expressos e se acomodou com a elegância felina que sempre a caracterizara, cruzando as pernas de uma forma que era simultaneamente natural e estudada. "Você está diferente", observou Letícia, seus olhos percorrendo o rosto de Helena com uma intimidade que fez a pele dela formigar. "Mais magra, os olhos mais fundos. O casamento não está te fazendo bem, pelo que vejo." Helena engoliu em seco, tentando manter a compostura que havia aprendido a usar como armadura nos últimos anos. "Não vim aqui para falar sobre meu casamento. Vim porque preciso saber se você tem alguma coisa a ver com certas coisas que têm acontecido." Um sorriso lento se espalhou pelos lábios de Letícia, e Helena reconheceu imediatamente aquela expressão. Era o sorriso que ela usava quando tinha todas as cartas na mão e sabia exatamente como jogá-las. "Certas coisas? Que misteriosa você está, Helena. Sempre foi assim, né? Falando por enigmas quando se sente encurralada." As partituras, os livros, as fotografias. Helena tentou manter a voz firme, mas havia uma urgência crescente em suas palavras.
Alguém está mexendo comigo, brincando com minhas lembranças. E eu tenho a impressão de que você sabe quem é. Letícia riu, um som baixo e musical que ecoou pelas paredes do café quase vazio. Sempre tão direta quando está desesperada. Foi assim naquela noite no meu apartamento também. Você chegou ao ponto de ruptura e então explodiu em sinceridade. O sangue subiu ao rosto de Helena como uma onda de calor. Não vamos falar sobre isso. Por que não? Foi a noite mais honesta da sua vida. A única vez que você se permitiu sentir sem filtros, sem aquela contenção britânica que você usa como segunda pele. Letícia se inclinou para a frente, diminuindo a distância entre elas. Você se lembra do que disse para mim naquela madrugada? Entre um beijo e outro, quando pensava que eu estava dormindo? Helena fechou os olhos, tentando bloquear as lembranças que vinham como flashes desconexos. Ela se lembrava sim. Lembrava-se de ter sussurrado confissões no ouvido de Letícia, palavras que nunca havia dito a ninguém, nem mesmo a si mesma. Sobre suas fantasias, seus medos, suas curiosidades não exploradas sobre o próprio corpo e os próprios desejos. Você disse que tinha medo de ser feliz demais com Caio. Continuou Letícia, sua voz baixa e hipnótica. Que tinha medo de que a felicidade fosse temporária e que você não soubesse como lidar com a perda quando ela chegasse. Você disse que comigo se sentia segura para ser imperfeita. Pare, pediu Helena, mas sua voz saiu mais como um sussurro do que como uma ordem. Você também disse que nunca tinha sentido desejo por uma mulher antes, mas que comigo era diferente. Que eu despertava uma parte sua que você não sabia que existia. E depois, quando acordei de manhã, você tinha ido embora. Sem explicação, sem conversa. Como uma ladra que rouba um momento e foge com ele. As palavras de Letícia eram como lâminas precisas, cortando através das defesas que Helena havia construído ao longo dos anos. Cada frase ressuscitava sensações que ela havia enterrado profundamente, memórias sensoriais que vinham acompanhadas de calor, perfume, textura de pele contra pele. Sim, disse Letícia de repente, respondendo a uma pergunta que Helena não havia feito em voz alta. Fui eu. As partituras, os livros, as fotografias, tudo fui eu. Helena abriu os olhos e encontrou o olhar de Letícia fixo no seu, sem nenhuma tentativa de esconder a intensidade que sempre existiu entre elas. Por quê? Porque você me tirou dele. E de mim mesma. A voz de Letícia estava carregada de uma dor antiga, mas também de uma raiva que havia se transformado em determinação ao longo dos anos. Quando você escolheu Caio, não apenas rejeitou o que tínhamos, você apagou, fingiu que nunca aconteceu. E eu fiquei com a impressão de que tinha sonhado tudo. Helena sentiu uma onda de culpa misturada com raiva. Eu estava confusa. Era tudo muito novo, muito intenso. Eu não sabia como lidar. Então você fugiu e se casou com ele como se eu fosse um pesadelo do qual tinha acordado. Letícia encostou-se na poltrona, mas seus olhos não deixaram os de Helena nem por um segundo. Você quer saber a verdade, Helena? A verdade sobre seu casamento perfeito? Algo no tom de Letícia fez o estômago de Helena se contrair. O que você quer dizer? Eu criei as provas da traição, as mensagens, as fotografias, o perfume nos lençóis, tudo foi fabricado por mim. Letícia falou com uma calma que tornava a confissão ainda mais devastadora. Caio nunca te traiu. Ele nem sequer sabia o que estava acontecendo quando você o confrontou com as evidências. O mundo de Helena parou de girar. As palavras de Letícia ecoavam em sua mente como ecos distorcidos numa caverna profunda. 2 anos de dor, de isolamento, de rancor cuidadosamente cultivado, tudo baseado numa mentira orquestrada pela mulher, que agora estava sentada à sua frente com um sorriso triste mas determinado. Você... Por quê? A voz de Helena saiu quebrada, quase inaudível. Por vingança, inicialmente. Porque se eu não podia ter você, pelo menos poderia destruir a felicidade que você escolheu no lugar da nossa. Letícia suspirou profundamente. Mas depois percebi que não era só vingança. Era ciúme, de um amor que não me escolheu,
de uma mulher que ousou apagar um pedaço do seu passado onde eu ainda existia. Helena se levantou abruptamente, derrubando a xícara de café que nem havia tocado. O líquido escuro se espalhou pela mesa como uma mancha que crescia, espelhando o caos que ela sentia por dentro. Helena saiu do café como uma sonâmbula, as palavras de Letícia ecoando em sua mente numa sinfonia caótica de revelações devastadoras. As ruas da Vila Madalena pareciam irreais, como se ela estivesse caminhando através de uma pintura borrada, onde as cores se misturavam sem fazer sentido. Caio não a havia traído. 2 anos de dor autoimposta, de isolamento emocional, de rancor, cuidadosamente cultivado, tudo baseado numa mentira elaboradamente construída. O trânsito de São Paulo rugiu ao redor dela enquanto esperava um táxi, mas Helena mal conseguia processar os sons da cidade. Sua mente estava presa numa espiral de memórias recontextualizadas. A expressão de Caio naquela noite terrível, quando ela o confrontara com as evidências falsas. Ele não havia negado as acusações, mas também não havia confirmado. Apenas ficara em silêncio, com aquela expressão de derrota que ela interpretara como culpa, mas que agora reconhecia como algo muito diferente. Durante toda a viagem de volta à mansão, Helena tentou reconstruir os eventos daquela noite fatídica. Ela havia encontrado as mensagens no telefone de Caio, conversas íntimas com uma mulher que se identificava apenas como Ellie. As fotografias eram convincentes. Caio entrando e saindo de um hotel, sempre acompanhado de uma figura feminina cujo rosto nunca aparecia claramente. E havia o perfume, aquela fragrância floral, que impregnou os lençóis da cama do casal numa tarde em que ela voltara inesperadamente de uma viagem de trabalho. Agora, com a confissão de Letícia ainda queimando em seus ouvidos, Helena entendia a perfeição diabólica do plano. Letícia conhecia intimamente a rotina de ambos. Tinha acesso à casa através de Caio nos tempos em que eram sócios. Sabia exatamente quais botões apertar para despertar os ciúmes e inseguranças que Helena carregava desde sempre. A mulher, nas fotografias, era ela mesma, sempre de costas ou com o rosto obscurecido. As mensagens haviam sido cuidadosamente compostas para soar genuínas, mas vagas o suficiente para não oferecer detalhes que pudessem ser contestados. O que mais perturbava Helena era perceber o quão facilmente ela havia acreditado na traição. Não havia questionado, não havia dado a Caio uma chance de se explicar. Simplesmente absorveu a dor como se fosse algo que sempre estivesse esperando acontecer, como se inconscientemente acreditasse que não merecia a felicidade que havia encontrado ao lado dele. Quando chegou à mansão, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de São Paulo com tons alaranjados que se refletiam nas janelas da casa. Helena parou diante do portão, observando a propriedade onde havia sido tão feliz e, depois, tão miserável. A estufa de vidro brilhava no fundo do jardim, e ela podia ver uma luz fraca emanando de seu interior. Caio estava lá. Ela tinha certeza disso. Pela primeira vez em 2 anos, Helena não foi direto para seu quarto de exílio. Em vez disso, caminhou lentamente pelo jardim, seguindo o caminho de pedras que levava à estufa. Cada passo era uma decisão consciente, um movimento em direção a uma conversa que ela havia evitado por tempo demais. A porta da estufa estava entreaberta, e Helena podia ouvir sons suaves vindos de dentro. O barulho de água corrente, o movimento cuidadoso de alguém mexendo com plantas. Ela empurrou a porta suavemente e entrou no ambiente que um dia fora seu refúgio favorito na casa. O que viu a deixou sem ar. A estufa, que ela acreditava estar abandonada e morta, estava florescendo novamente. As orquídeas que Caio cultivava com tanto carinho estavam vivas, algumas até mesmo florindo. Havia plantas novas, espécies que ela não reconhecia, e um sistema de irrigação que claramente fora instalado recentemente. Caio estava ajoelhado diante de um canteiro, com terra nas mãos e uma concentração intensa no rosto. Ele não havia notado sua presença ainda, e Helena teve alguns segundos preciosos para observá-lo sem as barreiras da tensão habitual entre eles. Ele estava mais magro,
Tinha rugas ao redor dos olhos que não existiam antes, e havia uma fragilidade em seus movimentos que ela não conseguia identificar. Foi então que ele a viu. Caio levantou os olhos e encontrou o olhar de Helena, e por um momento ambos ficaram completamente imóveis, como se qualquer movimento pudesse quebrar o feitiço frágil daquele encontro inesperado. Helena, disse ele, sua voz rouca de desuso. Era a primeira vez que falavam diretamente em meses. Você está cuidando das plantas, observou ela, constatando o óbvio, porque não sabia como começar a conversa que precisava acontecer. Caio se levantou lentamente, limpando as mãos numa toalha que estava pendurada numa das estruturas da estufa. Elas estavam morrendo. Não consegui deixar que morressem completamente. Helena olhou ao redor, absorvendo a vida que pulsava no ambiente. Por que você não me contou? Sobre as plantas, sobre tudo. Ele a observou por um longo momento, e Helena viu algo se mover em seu olhar. Uma decisão sendo tomada, uma barreira sendo baixada, porque achei que seria mais fácil para você me odiar do que ter que me perdoar. As palavras atingiram Helena como um soco no peito. Ela percebeu naquele instante que havia muito mais por trás do silêncio de Caio do que ela jamais imaginara. Havia segredos, havia dor, havia razões que ela nunca se dera ao trabalho de investigar. Caio, começou ela, sentindo as palavras se formarem com dificuldade. Eu sei sobre Letícia. Eu sei que você não... que as provas eram falsas. O rosto de Caio perdeu toda a cor e ele se segurou numa das bancadas da estufa como se precisasse de apoio físico para processar o que acabara de ouvir. Como você... Ele não conseguiu terminar a pergunta. Ela me contou hoje tudo. Helena deu um passo em direção a ele e depois outro, diminuindo lentamente a distância física e emocional que os separava há tanto tempo. Por que você não desmentiu? Porque deixou que eu acreditasse. Caio fechou os olhos e Helena viu suas mãos tremerem ligeiramente. Quando ele voltou a falar, sua voz estava carregada de um cansaço que parecia ir muito além da exaustão física. Porque eu estou morrendo, disse Caio, as palavras saindo de sua boca como pedras que ele carregava há tempo demais. Não hoje, não amanhã, mas estou morrendo. E achei que seria mais fácil para você me odiar do que ter que me ver definhar. Helena sentiu o chão se mover sob seus pés pela segunda vez naquele dia. As revelações estavam se acumulando como camadas de uma cebola amarga que ela era forçada a descascar, cada uma mais dolorosa que a anterior. O que você está dizendo? Caio se afastou dela, caminhando em direção ao piano que ainda ocupava um canto da estufa. Suas mãos tremeram ligeiramente quando tocaram as teclas, produzindo notas soltas que ecoaram pelo ambiente como suspiros melancólicos. Há 3 anos comecei a ter sintomas estranhos. Lapsos de memória, formigamento nos dedos, momentos de confusão mental. No início, pensei que fosse estresse, excesso de trabalho. Helena permaneceu imóvel, hipnotizada pelas palavras que Caio falava olhando para as teclas do piano, como se fosse mais fácil contar a história para o instrumento do que para ela. Quando finalmente procurei um médico, o diagnóstico foi definitivo. Uma doença degenerativa. Não terminal a curto prazo, mas progressiva. Anos de declínio gradual, perda de capacidades, dependência crescente. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena antes mesmo que ela percebesse que estava chorando. Por que você não me contou? Eu tinha o direito de saber. Tinha? Caio se virou para encará-la, e Helena viu nos olhos dele uma dor que ia muito além do físico. Você estava no auge da sua carreira, recebendo convites de museus internacionais, construindo o futuro que sempre sonhou. Como eu poderia condená-la a uma vida de cuidados e limitações? Como poderia ser tão egoísta a ponto de prendê-la ao meu destino? Essa decisão não era só sua para tomar, respondeu Helena, sua voz quebrada pela emoção. Éramos casados, eu te amava. Amor não é apenas para os momentos bons. Caio riu, um som amargo que não combinava com o homem que ela conhecera. Você me amava, passado, e quando Letícia apareceu com aquelas evidências falsas, você acreditou, sem questionar,
Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre a solidez do nosso relacionamento. As palavras dele foram como bofetadas, mas Helena reconheceu a verdade cruel que continham. Ela havia acreditado na traição, porque no fundo, sempre, duvidou de merecer um amor tão intenso quanto o que Caio oferecia. Havia passado a vida inteira esperando pela decepção, e quando ela se apresentou em forma de evidências fotográficas, Helena a abraçou quase com alívio. Você está certo, admitiu ela, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu acreditei porque estava com medo de ser feliz demais, com medo de que tudo fosse temporário. Mas isso não te dava o direito de tomar decisões sobre nossas vidas sem me consultar. Caio se aproximou dela lentamente, e Helena pôde ver de perto as mudanças que a doença já havia começado a operar nele. Havia uma ligeira instabilidade em seus movimentos, uma hesitação que não existia antes. Você tem razão, mas eu pensei que seria um ato de amor, deixá-la livre para viver a vida que merecia. Um ato de amor seria me dar a chance de escolher, retrucou Helena. Me dar a oportunidade de lutar ao seu lado, de enfrentar isso juntos. Ao invés disso, você me transformou numa viúva de um homem que ainda estava vivo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons suaves da estufa, o gotejamento do sistema de irrigação, o murmúrio quase imperceptível das plantas crescendo, o zumbido baixo dos aparelhos que mantinham o ambiente controlado. Era um silêncio diferente dos que haviam compartilhado nos últimos 2 anos. Este era carregado de verdade, não de evitação. Como você está agora? Perguntou Helena, finalmente fazendo a pergunta que importava. A doença. Como está? Evoluindo? Caio estendeu as mãos na direção dela, e Helena pôde ver o leve tremor que as afetava. Alguns dias são piores que outros. Tenho perdido alguma coordenação motora fina. Por isso parei de trabalhar diretamente com os códigos mais complexos. A memória de curto prazo às vezes falha, mas os médicos dizem que ainda tenho anos pela frente, antes que as limitações se tornem realmente incapacitantes. Helena pegou as mãos dele entre as suas, sentindo a pele quente e familiar, mas também percebendo a fragilidade que não estava lá antes. Anos que poderíamos ter vivido juntos, enfrentando isso juntos. Helena, disse Caio, sua voz carregada de uma ternura que ela não ouvia há tanto tempo. Não é tarde demais. Ainda podemos, se você quiser, se conseguir me perdoar. Ela o interrompeu colocando os dedos sobre os lábios dele. Não há nada para perdoar. Há muito para reconstruir, muito para conversar, muito para decidir. Mas perdão, isso implica que você fez algo errado por me amar o suficiente para querer me proteger. Caio fechou os olhos e encostou a testa na dela. Um gesto íntimo que eles não compartilhavam havia uma eternidade. Eu te amo, sussurrou ele. Nunca parei de te amar, nem por um segundo. Eu também te amo, respondeu Helena, sentindo as palavras saírem com uma facilidade que a surpreendeu. Mas amor não é suficiente, Caio. Precisamos de honestidade, de confiança, de comunicação. Precisamos aprender a enfrentar os problemas juntos, não fugir um do outro. Ele assentiu, abrindo os olhos para encontrar os dela. Como fazemos isso? Como reconstruímos algo que foi tão danificado? Helena olhou ao redor da estufa, observando as plantas que Caio havia salvado da morte, que estavam florescendo novamente, sob seus cuidados pacientes. Começamos devagar, como você fez com essas plantas. Um dia de cada vez, com paciência, com cuidado, e desta vez fazemos isso juntos. Foi então que ela notou algo que havia passado despercebido antes. Numa pequena mesa ao lado do piano, havia outras partituras manuscritas, todas com anotações na caligrafia de Caio. Eram variações da música que eles haviam criado juntos, anos atrás. Desenvolvimentos melódicos que ele aparentemente havia continuado trabalhando durante todo o tempo em que estiveram separados. A descoberta das partituras abriu uma nova camada de compreensão sobre os anos de silêncio que haviam compartilhado. Helena se aproximou da mesa com reverência, tocando delicadamente as folhas de papel cobertas pela caligrafia familiar de Caio.
Eram dezenas de variações da música que criaram juntos, cada uma explorando uma emoção diferente. Algumas melancólicas, outras esperançosas, algumas raivosas, outras suplicantes. Você continuou compondo, disse ela, mais uma constatação do que uma pergunta. Caio se juntou a ela ao lado da mesa, seus dedos percorrendo uma das partituras mais recentes. Era a única forma que eu encontrava de falar com você. Mesmo que você nunca fosse ouvir, eu precisava continuar nossa conversa musical. Era como se enquanto eu continuasse compondo, uma parte nossa ainda estivesse viva. Helena pegou uma das partituras, reconhecendo trechos da melodia original, entrelaçados com progressões completamente novas. A música havia evoluído, crescido, se tornado mais complexa e sofisticada, mas mantinha a essência emocional que haviam criado juntos naquela noite mágica de 3 anos atrás. Você se lembra de como era antes? Perguntou Caio, se sentando, no banco do piano. Antes de tudo ficar complicado, antes das mentiras e dos silêncios. Você se lembra de como éramos juntos? Helena fechou os olhos, deixando as memórias fluírem sem resistência. Lembrava-se das manhãs de domingo, quando acordavam tarde e ficavam na cama conversando por horas. Lembrava-se de como Caio a abraçava por trás, enquanto ela preparava café, sussurrando piadas bobas em seu ouvido. Lembrava-se das noites em que dançavam pela casa sem música, apenas seguindo o ritmo dos próprios corações sincronizados. Lembro, disse ela, abrindo os olhos para encontrar Caio observando-a, com uma intensidade que a fez corar. Mas não podemos simplesmente voltar ao que éramos, Caio. Nós mudamos, eu mudei. Você mudou. Temos que descobrir quem somos agora, juntos. Caio começou a tocar uma das variações musicais, seus dedos encontrando as teclas com uma familiaridade que desafiava o tremor causado pela doença. A música preencheu a estufa com uma beleza melancólica, que fez Helena se lembrar de por que havia se apaixonado por ele em primeiro lugar. Não era apenas sua aparência ou seu sucesso profissional. Era a forma como ele entendia a linguagem secreta das emoções e conseguia traduzi-la em sons. Sabe o que mais me machucou nesses 2 anos? Disse Helena, se sentando ao lado dele no banco do piano. Não foi a suposta traição, foi o silêncio. Foi sentir que você havia desistido de nós sem lutar. Eu pensei que estava lutando, respondeu Caio, suas mãos parando sobre as teclas. Achei que estava lutando por você, pela sua liberdade, pelo seu futuro. Não percebi que estava lutando contra nós. Helena colocou suas mãos sobre as dele, sentindo o tremor sutil que percorria seus dedos. A doença, ela está piorando? Alguns dias são piores que outros. Hoje é um dia bom. Caio entrelaçou os dedos com os dela. Mas não sabemos por quanto tempo os dias bons vão durar. Por isso você queria me afastar, completou Helena, para que eu não tivesse que ver você se deteriorar. É covarde, eu sei, mas a ideia de você me olhando com pena, de ter que cuidar de mim como se eu fosse uma criança. Helena o interrompeu, girando no banco para ficar de frente para ele. Você realmente acredita que eu sou tão superficial assim? Que meu amor por você dependia de você ser forte e independente para sempre? Caio não respondeu imediatamente, mas Helena viu a resposta em seus olhos. Sim, ele acreditava nisso. Acreditava que ela não seria capaz de amá-lo através da vulnerabilidade e da doença. Caio, disse ela pegando o rosto dele entre as mãos. Eu me apaixonei por você, não porque você era perfeito, mas porque você era real. Porque quando estava comigo, você se permitia ser vulnerável. Porque você chorava assistindo filmes ruins e porque cantava no chuveiro desafinando completamente. Porque você tinha medo de aranha e porque fazia questão de ler para mim toda noite antes de dormir. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Caio. Lágrimas que ele havia reprimido por anos de solidão autoimposta. Eu tenho tanto medo, confessou ele. Medo de esquecer seu rosto. Medo de não conseguir mais tocar piano. Medo de me tornar um fardo. E eu tenho medo também, admitiu Helena. Medo de não ser forte o suficiente para enfrentar isso. Medo de não saber como cuidar de você.
medo de te perder de novo. Mas sabe qual é a diferença entre ter medo sozinho e ter medo junto? Quando você está sozinho, o medo te consome. Quando você está junto, o medo se divide pela metade. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados no banco do piano, deixando que as lágrimas lavassem anos de dor acumulada. Não eram mais o casal jovem e despreocupado que haviam sido, mas também não eram mais os estranhos feridos que haviam se tornado. Eram algo novo, algo que precisava ser descoberto e construído com paciência. Como começamos? Perguntou. Caio, sua voz abafada contra o cabelo de Helena. Começamos pequeno, respondeu ela. Jantamos juntos hoje à noite. Conversamos sobre coisas simples. Reaprendemos a estar na mesma sala sem dor. E amanhã damos um passo a mais. Caio se afastou ligeiramente para olhar em seus olhos. E se eu não conseguir? E se a doença progredir mais rápido do que esperamos? Helena sorriu e foi o primeiro sorriso genuíno que ela havia dado em anos. Então enfrentamos isso também, juntos. Um dia de cada vez, uma nota de cada vez, como a música que você continuou compondo quando achava que eu não estava ouvindo. Você quer ouvir a versão completa? Perguntou ele, indicando as partituras, espalhadas pela mesa. Quero, disse Helena. Mas antes quero que você me ensine a tocar de novo. Minhas mãos esqueceram como encontrar as teclas certas. Caio posicionou as mãos dela sobre o teclado, seus dedos guiando os dela com uma ternura que transcendia a atração física. Era a intimidade em sua forma mais pura, não o desejo urgente de corpos jovens, mas a conexão profunda de duas almas que haviam escolhido se encontrar novamente depois de anos perdidas no escuro. Os primeiros dias da reconstrução foram como aprender a caminhar novamente, depois de anos de paralisia emocional. Helena mudou-se de volta para o quarto principal, mas eles dormiram em lados opostos da cama king size, como dois continentes separados por um oceano de cautela mútua. Conversavam durante as refeições sobre assuntos seguros, o trabalho dela no museu, os projetos dele que agora eram administrados mais por sua equipe, o clima paulistano que insistia em ser imprevisível. Mas havia momentos de graça inesperada que surgiam como flores silvestres em terreno árido. Na terceira noite, Helena acordou com o som de Caio tendo um pesadelo. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou e o abraçou, sussurrando palavras de conforto até que ele relaxasse em seus braços. Pela manhã, nenhum dos dois mencionou o episódio, mas algo fundamental havia mudado. A permissão tácita para cuidar um do outro havia sido reestabelecida. Uma semana depois do reencontro na estufa, Helena recebeu uma ligação de Letícia. A voz que vinha do outro lado da linha era diferente da mulher confiante que havia encontrado no café. Soava pequena, quase frágil. Helena, eu preciso falar com você novamente. Pessoalmente. Não temos mais nada para conversar, Letícia, respondeu Helena, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Por favor. É sobre mim, sobre o que eu fiz. Eu preciso explicar melhor. Contra o bom senso, Helena concordou em se encontrar com ela no mesmo café onde haviam conversado antes. Desta vez, Letícia estava diferente, sem a maquiagem impecável, vestindo roupas simples, os cabelos loiros presos de forma descuidada. Parecia anos mais velha e infinitamente mais cansada. Eu não espero seu perdão, começou Letícia sem preâmbulos. O que fiz foi imperdoável, mas preciso que você entenda que não foi apenas vingança ou ciúme. Foi desespero. Helena permaneceu em silêncio esperando. Quando você me rejeitou quando acordei sozinha naquele apartamento, algo se quebrou dentro de mim. Não apenas o coração, mas alguma coisa essencial sobre quem eu era. Letícia brincava nervosamente com a alça da bolsa, evitando o olhar de Helena. Eu nunca tinha me sentido tão completa com ninguém. E de repente, você simplesmente apagou tudo como se nada tivesse acontecido. Eu estava confusa, Letícia. Era tudo muito novo para mim. Eu sei, entendo isso agora, mas na época, eu me senti como se você tivesse usado meu corpo para uma experiência e depois me descartado. Letícia finalmente levantou
os olhos para encontrar os de Helena. Passei anos em terapia tentando processar aquela rejeição, e quando vi vocês dois tão felizes, tão completos juntos, alguma coisa em mim se rompeu definitivamente. Helena sentiu uma mistura complexa de culpa e raiva. Isso não justifica o que você fez. Você destruiu meu casamento baseada em mágoa pessoal. Você está certa, nada justifica, mas preciso que saiba que me arrependo todos os dias. Não, apenas pelos 2 anos de infelicidade que causei a vocês, mas porque percebi que minha vingança também me aprisionou. Não consegui ter um relacionamento saudável desde então. Não consegui confiar em ninguém, nem ser confiada por ninguém. Letícia pausou, respirando fundo. Vim aqui para pedir desculpas, mas também para te dar algo. Ela retirou da bolsa um envelope grosso. São todas as evidências que criei contra Caio. Os originais, as manipulações digitais, tudo. Talvez vocês queiram saber exatamente como foi feito, para entender completamente a dimensão da farsa. Helena pegou o envelope, sentindo seu peso nas mãos. Por que está fazendo isso agora? Porque preciso seguir em frente. E vocês também merecem isso. Letícia se levantou, deixando o dinheiro na mesa para pagar o café que mal havia tocado. Helena, o que vivemos naquela noite foi real. Foi lindo e intenso e verdadeiro. Mas você escolheu Caio, e eu preciso aceitar isso. Espero que vocês consigam ser felizes. Depois que Letícia saiu, Helena ficou sozinha no café segurando o envelope. Parte dela queria abri-lo imediatamente, investigar cada detalhe da elaborada encenação que havia destruído sua confiança em Caio. Outra parte queria jogar tudo no lixo sem olhar, deixar o passado enterrado onde estava. No final, decidiu levar o envelope para casa e abri-lo junto com Caio. Se iam reconstruir seu relacionamento sobre bases sólidas, precisavam enfrentar juntos até mesmo as partes mais dolorosas da verdade. Encontrou Caio na estufa, como havia se tornado seu hábito nas tardes. Ele estava podando uma orquídea que começara a florescer, seus movimentos cuidadosos apesar do tremor nas mãos. Quando a viu chegar com o envelope, ele parou o que estava fazendo e se concentrou inteiramente nela. Letícia me deu isso, explicou Helena, contando sobre o encontro e as desculpas da outra mulher. São as evidências que ela fabricou. Pensei que talvez devêssemos olhar juntos. Caio considerou por um momento. Você quer ver? Não sei, admitiu Helena. Parte de mim quer entender exatamente como foi feito. Outra parte acha que isso só vai alimentar a dor desnecessariamente. Então vamos queimar, disse Caio simplesmente. Queimar? Vamos fazer uma cerimônia, queimar tudo sem abrir, sem olhar, como um ritual de limpeza. Ele se aproximou dela e pegou suas mãos. Não precisamos saber os detalhes de como fomos enganados. Sabemos que fomos, sabemos por quê, e sabemos que escolhemos seguir em frente juntos. Isso é suficiente. A ideia soou perfeita para Helena. Naquela noite eles acenderam uma fogueira no jardim da mansão, algo que não faziam desde os primeiros anos de casamento. Sentaram-se lado a lado numa manta, o envelope entre eles. Tem certeza? Perguntou Helena. Absoluta, respondeu Caio. Juntos, eles jogaram o envelope nas chamas e assistiram enquanto anos de mentiras e dor se transformavam em cinzas que o vento noturno carregou para longe. Foi quando Helena percebeu que a verdadeira cura não estava em compreender cada detalhe do que havia dado errado, mas em escolher conscientemente construir algo novo sobre os destroços do antigo. 3 meses depois da cerimônia de queima das evidências falsas, a vida na mansão havia assumido um ritmo novo, mais lento e deliberado. Helena e Caio desenvolveram rituais de reconexão que respeitavam tanto a intimidade perdida quanto a necessidade de reconstruir confiança gradualmente. Tomavam café da manhã juntos na varanda, liam em silêncio na biblioteca durante as tardes chuvosas de outono e todas as noites antes de dormir tocavam piano juntos por alguns minutos, nunca forçando a música, apenas deixando que as melodias emergissem naturalmente de seus dedos entrelaçados sobre as teclas. A doença de Caio continuava progredindo de forma lenta, mas perceptível. Alguns dias, ele acordava com dificuldades motoras mais acentuadas.
ou com lapsos de memória que o deixavam frustrado e assustado. Helena aprendeu a reconhecer os sinais e desenvolveu formas sutis de ajudá-lo, sem que ele se sentisse diminuído. Quando suas mãos tremiam muito para segurar a xícara de café com firmeza, ela preparava o dele numa caneca com 2 alças. Quando ele esquecia uma palavra no meio de uma frase, ela esperava pacientemente, oferecendo sinônimos apenas quando ele pedia ajuda. Mas nem tudo era sobre a doença. Havia momentos de pura alegria que o surpreendiam com sua intensidade. Uma manhã, Helena acordou com o som de Caio rindo alto na cozinha. Ela desceu e o encontrou tentando preparar panquecas, mas a massa havia respingado por toda parte, transformando a cozinha numa zona de guerra culinária. Em vez de se irritar com a bagunça, Helena pegou um punhado de farinha e jogou nele, iniciando uma guerra de comida que terminou com os 2 cobertos de massa de panqueca, beijando-se contra a bancada da cozinha como adolescentes apaixonados. Foi nesse momento que Helena percebeu algo fundamental. Ela não estava cuidando de um homem doente. Estava vivendo com o homem que amava, que por acaso tinha uma doença. A diferença pode parecer sutil, mas era transformadora. Mudava toda a dinâmica do relacionamento, tirando o foco da limitação e colocando-o na possibilidade. Um dia, Helena chegou em casa depois de uma reunião no museu e encontrou Caio na estufa, mas ele não estava cuidando das plantas. Estava sentado no chão, cercado por caixas de papel que ela não reconhecia. Quando se aproximou, viu que eram cartas, centenas delas, todas escritas em sua própria caligrafia. "O que é isso?" perguntou ela, se ajoelhando ao lado dele. "Cartas que você escreveu para mim ao longo dos anos. Eu guardei todas." Caio pegou uma das cartas amarelada pelo tempo. "Esta aqui é da primeira vez que você viajou a trabalho depois que nos casamos. Você escreveu sobre como a cama do hotel era muito grande para uma pessoa só." Helena se lembrou da carta e de todas as outras que havia escrito nos primeiros anos do casamento, sempre que eles se separavam temporariamente por causa do trabalho. Era uma tradição bobinha que havia começado como brincadeira e se transformou numa forma íntima de comunicação. "Por que você as trouxe aqui?" perguntou ela. "Porque quero escrever para você", disse Caio, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. "Quero escrever sobre tudo que não consegui dizer nesses anos de silêncio. Sobre meus medos, meus arrependimentos, meus sonhos para nós. E quero que você escreva de volta." Helena pegou uma das cartas antigas e releu suas próprias palavras, escritas numa época de felicidade inconsciente. "Meu amor", dizia a carta, "hoje vi um pôr do sol na praia de Copacabana e pensei em como seria perfeito se você estivesse aqui para ver comigo. Guardei a imagem na memória para dividir com você quando chegar em casa. Às vezes acho que nosso amor é tão intenso que precisa de 2 pessoas para conter toda a sua força." "Éramos tão jovens", murmurou Helena, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Tão ingênuos sobre como o amor pode ser frágil." "Mas não éramos ingênuos sobre sua força", respondeu Caio. "Olha só, depois de tudo que passamos, de todas as mentiras e silêncios e mágoas, ainda estamos aqui. Ainda escolhemos ficar." Eles passaram a tarde lendo cartas antigas e começaram uma nova tradição. Todas as noites, antes de dormir, escreviam uma carta um para o outro. Não eram cartas longas ou elaboradas, às vezes apenas algumas frases sobre como havia sido o dia, sobre algo que haviam notado no comportamento do outro, sobre uma memória que havia ressurgido. Mas eram honestas, vulneráveis, e criavam um espaço seguro para expressar sentimentos que ainda eram difíceis de verbalizar diretamente. A carta que Caio escreveu na primeira noite dessa nova tradição fez Helena chorar. "Minha Helena, hoje você me ajudou a abotoar a camisa porque meus dedos estavam particularmente teimosos. Você fez isso com tanta naturalidade que quase não percebi, mas percebi o cuidado em seus movimentos, a paciência, a ausência total de pena ou condescendência. Você me ajudou como uma extensão do amor, não como uma obrigação da doença. Pela primeira vez em anos, não senti vergonha de precisar de ajuda. Obrigado por me devolver minha dignidade."
A carta que Helena escreveu em resposta foi igualmente tocante. Meu Caio, hoje percebi que você está memorizando meu rosto. Vi você me observando durante o jantar com uma intensidade diferente, como se estivesse guardando cada detalhe na memória. Isso me assustou por um momento, porque me fez pensar no futuro incerto que enfrentamos. Mas depois percebi que é exatamente isso que devemos fazer: memorizar cada momento bom, cada gesto de carinho, cada instante de conexão. Se o tempo é limitado, vamos fazer com que cada segundo conte. Foi através dessas cartas que eles começaram a planejar o futuro. Não, um futuro idealizado onde a doença magicamente desapareceria, mas um futuro real, onde ela estaria presente e seria enfrentada juntos. Falaram sobre adaptar a casa para facilitar a mobilidade de Caio quando necessário, sobre a possibilidade de Helena reduzir sua carga de trabalho para ter mais tempo juntos, sobre como queriam que fossem seus últimos anos como casal. E foi, numa dessas conversas por escrito, que surgiu a ideia que mudaria tudo. Gravar a música completa que Caio havia composto durante os anos de separação, transformá-la numa sinfonia que contasse a história do amor deles, a felicidade inicial, a separação dolorosa e o reencontro corajoso. Seria um legado, uma forma de imortalizar o que haviam vivido juntos. Um ano depois do reencontro na estufa, Helena acordou numa manhã de primavera com uma certeza cristalina sobre o que queria fazer. Caio ainda dormia ao lado dela, respirando suavemente, uma das mãos descansando sobre seu peito numa intimidade reconquistada centímetro por centímetro ao longo dos meses. A doença havia progredido. Ele precisava agora de mais tempo para executar tarefas simples, e havia dias em que a confusão mental o deixava frustrado e assustado. Mas havia também dias gloriosos, em que pareciam ter recuperado não apenas o amor perdido, mas descoberto uma versão mais profunda e resiliente dele. Helena se levantou cuidadosamente para não acordá-lo e caminhou até a estufa, onde haviam passado tantas horas trabalhando juntos na sinfonia que contava sua história. As partituras estavam organizadas numa mesa especial que Caio havia mandado fazer, cada movimento da composição representando uma fase de seu relacionamento. O primeiro movimento era pura alegria, todas as melodias dançando juntas numa harmonia perfeita. O segundo era discordante, cheio de pausas abruptas e notas que se chocavam entre si. O terceiro era lento e melancólico, como uma oração sussurrada. E o quarto, que haviam finalizado apenas na semana anterior, era uma fusão única de todas as melodias anteriores, reconhecendo tanto a dor quanto a alegria, tanto a separação quanto o reencontro. Mas Helena havia acordado com a percepção de que ainda faltava algo, um quinto movimento, uma coda final que ela mesma precisava escrever. Sentou-se ao piano e começou a tocar, deixando que os sentimentos fluíssem através de seus dedos sem censura ou planejamento. O que emergiu foi uma melodia completamente nova, mas que incorporava elementos de tudo o que haviam criado juntos ao longo dos anos. Era uma música sobre escolhas, sobre escolher amar mesmo quando o amor é difícil, sobre escolher ficar mesmo quando partir seria mais fácil, sobre escolher esperança mesmo quando o futuro é incerto. É linda, disse a voz de Caio atrás dela. Helena se virou e o viu parado na entrada da estufa, ainda de pijama, observando-a com aquela expressão de total fascínio que havia sido sua marca registrada desde o primeiro dia em que se conheceram. Seus movimentos estavam mais lentos pela manhã, mas seus olhos brilhavam com a mesma intensidade de sempre. É para você, disse ela, se levantando para abraçá-lo. Para nós. É sobre todas as escolhas que fizemos e continuamos fazendo todos os dias. Caio se aproximou do piano e começou a tocar junto com ela, seus dedos encontrando harmonias perfeitas para a melodia que ela havia criado. Mesmo com o tremor que afetava suas mãos, mesmo com a coordenação não sendo mais a mesma de antes, a música que faziam juntos continuava sendo mágica. Helena, disse ele, parando de tocar por um momento. Eu quero me casar com você de novo. Ela riu, pensando que ele estava fazendo uma brincadeira romântica. Nós já somos casados, amor. Não, disse Caio,
sua expressão séria e determinada. Nós nos casamos quando éramos outras pessoas, quando achávamos que o amor era fácil e que sempre teríamos tempo infinito. Quero me casar com você sabendo exatamente quem somos agora, com nossas cicatrizes e limitações e toda a bagagem que carregamos. Quero escolher você de novo, conscientemente, completamente. Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. A ideia era ao mesmo tempo simples e profunda, e fazia sentido perfeito. Como você imagina essa cerimônia? Pequena, íntima. Apenas algumas pessoas que importam de verdade. Aqui na estufa, cercados pelas plantas que cuidamos juntos. E nossa sinfonia tocando ao fundo, gravada pela Orquestra Sinfônica de São Paulo como sempre sonhamos. Caio pegou as mãos dela entre as suas. E eu quero que você use o vestido que quiser, não o que os outros esperam. E eu quero escrever meus próprios votos falando sobre tudo que aprendemos. A ideia se transformou rapidamente em realidade. Helena descobriu que havia muito poucas pessoas que realmente importavam para eles. Alguns familiares próximos, 2 ou 3 amigos verdadeiros, Dona Carmen, que havia cuidado da mansão durante todos esses anos e se tornara parte da família. A Orquestra Sinfônica ficou emocionada com a história por trás da música e concordou em gravá-la como presente de casamento. Para sua surpresa, Helena decidiu convidar Letícia, não como uma tentativa de redenção dramática, mas como um reconhecimento de que ela também fazia parte da história deles e que o perdão verdadeiro incluía a capacidade de transformar dor em sabedoria. Letícia chegou na manhã da cerimônia, trazendo um presente inusitado. Uma pintura que ela havia feito mostrando a estufa da mansão em diferentes estações do ano. É sobre crescimento, explicou ela para Helena. Sobre como as coisas podem morrer no inverno e renascer na primavera. Vocês me ensinaram isso. A cerimônia aconteceu numa tarde dourada de outubro, exatamente 3 anos depois da noite em que tudo havia desmoronado. Helena usou um vestido simples de seda branca que escolhera apenas porque o fazia se sentir bonita e confortável. Caio usou um terno azul marinho que realçava seus olhos e conseguiu se manter firme durante toda a cerimônia, apesar do tremor nas mãos. Os votos que escreveram foram obras-primas de honestidade emocional. Helena falou sobre aprender que amar alguém significa escolhê-lo todos os dias, especialmente nos dias difíceis. Caio falou sobre descobrir que vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim a coragem de se mostrar completamente para outra pessoa. Eu te escolho, disse Helena olhando diretamente nos olhos dele. Não apesar de tudo que passamos, mas por causa de tudo que passamos. Porque você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre evitar tempestades juntos, mas sobre aprender a dançar na chuva. Eu te escolho, respondeu Caio, sua voz firme apesar da emoção. Todos os dias, em todas as versões suas que ainda não conheço, em todos os desafios que ainda não enfrentamos. Escolho construir um lar contigo, não num lugar, mas na coragem de sermos completamente honestos um com o outro. Quando se beijaram para selar os novos votos, a sinfonia que haviam composto juntos começou a tocar no sistema de som da estufa. Helena fechou os olhos e se permitiu sentir completamente o momento. O gosto familiar dos lábios de Caio, o perfume das orquídeas florescendo ao redor deles, o som de sua própria música contando a história de seu amor ressurrecto. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e eles ficaram sozinhos na estufa iluminada por velas, Helena finalmente fez algo que havia planejado há meses. Lentamente, olhando nos olhos de Caio, ela começou a tirar o vestido de casamento. Não por sedução urgente ou paixão desesperada, mas como um ritual de entrega total. Uma declaração de que seu corpo era um presente que ela escolhia dar livremente, sem medo, sem reservas. Caio a observou com lágrimas nos olhos, compreendendo que aquele momento não era sobre desejo físico, embora ele estivesse presente, mas sobre uma intimidade que transcendia o corporal.
Era sobre duas pessoas que haviam escolhido se mostrar completamente vulneráveis uma à outra, cicatrizes e tudo. Você é linda, sussurrou ele. Mais linda do que no dia em que nos conhecemos. Porque agora eu vejo não apenas sua beleza, mas sua força. Eles fizeram amor naquela noite como duas pessoas que haviam aprendido que cada momento de conexão é um presente, não um direito. Como duas pessoas que sabiam que o tempo é finito, mas que o amor, quando é verdadeiro e consciente, tem o poder de transformar mesmo as experiências mais dolorosas em algo sagrado. Anos depois, quando os sintomas de Caio se tornaram mais severos e Helena se tornou oficialmente sua cuidadora, ela mantinha uma foto daquela segunda cerimônia de casamento na mesa de cabeceira. Nos dias mais difíceis, quando ele não a reconhecia ou quando a frustração com a doença os deixava irritados, ela olhava para a foto e se lembrava dos votos que haviam feito. Escolher um ao outro todos os dias, especialmente nos dias impossíveis. Quando Caio morreu, 6 anos depois do reencontro na estufa, Helena não sentiu que havia perdido o amor de sua vida. Sentiu que havia vivido completamente o amor de sua vida, em todas as suas complexidades e desafios. E que isso era um presente, raro e precioso, que nem todas as pessoas têm a